Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Anjos, eu sou professor da Escola de Negócios da Anhembi Morumbi, sou diretor da Behavior Brasil, auditor e consultor empresarial. E hoje eu gostaria de bater um papo com a gente, conosco, a respeito de crise. Olha só, crise. A gente está vivendo um momento muito peculiar. A nossa sociedade, o nosso mundo está em transformação. É algo realmente bastante sério. E isso está causando uma ruptura no ambiente de negócios. E já que a gente vai falar de crise, eu gostaria primeiramente de desejar que todos vocês se cuidem, que estejam todos bem, e aproveitar para falar da boa governança como forma de superar mais essa crise. O brasileiro é expert em crise, né? A gente vive crise de todo tipo, crise institucional, a gente vive crise política, crise social, crise econômica, agora uma séria crise sanitária e econômica, e eu tenho certeza que a gente tem ferramentas para conseguir superar mais essa. É só mais um momento difícil, não é isso? E para que a gente possa superar esse momento difícil, é extremamente importante que a gente tenha muita criatividade e, acima de tudo, que a gente utilize de todos os recursos que a gente já construiu ao longo da nossa história, ao longo da nossa existência e ao longo da cultura e da estrutura que a gente tem dentro das nossas empresas e dos nossos negócios. Eu chamo isso de boa governança. Veja, não basta a gente simplesmente utilizar modelos e ferramentas de gestão se a gente não olha para dentro da nossa empresa, não olha para dentro do nosso negócio e não olha também para o mercado, não enxerga como é que a nossa empresa se relaciona com a sociedade, se relaciona com os clientes, com os parceiros de negócio, com seus funcionários, enfim, com toda a cadeia de partes interessadas, os nossos stakeholders. Então veja, boa governança é a chave do sucesso para que a gente possa superar a crise, para que a gente possa sair da crise atual e viver um novo momento, um novo cenário e um novo contexto. E quando a gente fala de boa governança, a gente está falando de fazer a gestão de forma consciente e aplicada, com foco nos nossos resultados, com foco nos nossos objetivos. Eu acho que as pessoas elas cometem um grave erro em falar constantemente de governança corporativa sem estruturar o que é exatamente a governança corporativa. Toda empresa, por pior gerida que ela possa ser, tem algum tipo de governança, não é? Governança é executar o governo, executar a gestão. E ter governança corporativa não quer dizer que você está executando uma gestão com qualidade, ok? Então, boa governança é você utilizar boas práticas, um conjunto de boas práticas de gestão para atingir objetivos que sejam socialmente construtivos. Afinal de contas, a organização ela não está dispersa dentro da sociedade, ela é um ente vivo, ela não executa a ação. Para executar a ação, ela precisa dos seus gestores, dos seus colaboradores e dos profissionais envolvidos. Mas ela é um ente vivo na sociedade. Então, a gente tem que ter responsabilidade social dentro de uma atividade empresarial. E se você olhar para a sua carreira, você olhar para dentro de você, você enquanto pessoa e enquanto profissional, você precisa ter esses mesmos critérios e esses mesmos requisitos de boa governança. Você tem que gerenciar bem sua vida pessoal, você tem que gerenciar bem sua vida profissional, você tem que gerenciar bem as suas finanças para que você possa ter qualidade de vida e para que você possa ser um cidadão socialmente produtivo. Ok? Bom, o que é boa governança? O que a gente pode fazer para ter uma boa governança? Primeiro, a gente precisa entender que a centralização do poder de decisão é um veneno para a boa governança, ok? Por que eu digo isso? Eu defendo a tese de que, apesar de termos uma série de modelos e ferramentas e diretrizes de gestão,
nós sempre tomamos decisão embasadas nos nossos sentimentos e não na nossa razão. Por mais conhecimento técnico e específico que a gente tenha, em algum momento uma emoção vai influenciar o nosso poder de decisão. Então, a minha sugestão é: não tome decisões de forma centralizada, de forma unilateral. Sempre que possível, crie um comitê para que você possa discutir os rumos da sua empresa. Pode ser um comitê denominado como comitê estratégico, comitê de gestão, comitê de gerenciamento de risco, não importa. Mas todas as informações relevantes, todas as situações graves ou que mereçam atenção no seu negócio, devem ter esse cuidado, ok? Você tem que ter a percepção de que você precisa de ajuda para diminuir a sua propensão a cometer erros. Bacana? Tome decisões de forma colegiada. Segundo ponto, fique atento com os requisitos de compliance. O que é compliance? Compliance nada mais é do que conformidade. A sua empresa e você devem estar em conformidade com uma série de requisitos. São eles, primeiramente, os requisitos externos e obrigatórios, que são, em primeiro lugar, legislação. Em segundo lugar, as determinações dos órgãos de controle, como, por exemplo, a Anatel, Anvisa, etc. E os contratos com clientes e parceiros. Esses requisitos, eles são requisitos externos e obrigatórios, ok? E aí você deve cumprir esses requisitos nessa ordem. Primeiro, legislação, órgãos reguladores e contratos. Depois disso, vem os requisitos internos e voluntários. Por exemplo, as exigências de entidades certificadoras. E por último, normas e procedimentos internos da empresa. As exigências de entidades certificadoras, elas devem ser cumpridas, mas a sua empresa não é obrigada a ter uma certificação, ok? E você, enquanto profissional, também não é obrigado. A decisão de obter uma certificação é uma decisão pessoal ou uma decisão da organização, é uma decisão voluntária. Tudo bem? Então, é importante que você cumpra os requisitos de compliance. E aí, vamos falar, por exemplo, de reserva legal, né? Puxa vida, por que a empresa precisa fazer reserva legal? A gente tem lá, na Lei das SAs, 6404/76, artigo 193, tem uma disposição de que a empresa deve fazer reserva legal, não é? E as empresas normalmente negligenciam isso. Algumas fazem até a escrituração contábil alegando que faz a reserva legal, mas acaba deixando de fazer de fato, efetivamente, essa reserva para contingência. E veja, para que serve isso? Justamente para que a empresa possa superar situações de conflito, de crise, eventos disruptivos. Então, a reserva legal, ela é parte do gerenciamento de risco de uma empresa, tá ok? Então, vamos reforçar, nós devemos tomar decisões colegiadas e devemos cumprir os requisitos de compliance. E aí, tem um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é o gerenciamento de risco e, consequentemente, o olhar, né, a percepção da continuidade do negócio. Veja, a gestão de risco ela é fundamental para o sucesso empresarial e organizacional. A gestão de risco é fundamental para a gestão da vida da pessoa. A pessoa precisa saber quais são os riscos envolvidos nos processos e quais os riscos que ela pode ou não correr. Tá ok? Então vamos lá, gente. A gente precisa ter consciência de que a boa governança é sim o primeiro passo para a gente conseguir superar as crises. O recado está dado, eu desejo que todos vocês fiquem bem e que a gente consiga se recuperar desse contexto maluco todinho, mais forte, mais resiliente e mais preparado. Até mais.